Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Estamos com mais um episódio do Café com Propósito. E nesse mês de abril vamos falar sobre estações, porque a nossa vida é marcada pelas estações. Nós temos as estações naturais, outono, inverno, verão, primavera, e nós também vivemos as estações em Deus na nossa vida espiritual. E hoje eu tô aqui com a Ana Flávia. A Ana é uma grande mulher que Deus tem levantado nesse tempo, para fazer a diferença onde ela tá, tem usado. A Ana me inspira como mulher, como mãe, como profissional, e é um prazer, Ana, ter você aqui conosco nessa manhã. Seja bem-vinda. Obrigada, pastora Thaís, pelo convite. Quero dizer que fico muito feliz, né, em poder estar aqui batendo esse papo com você. Né, é um prazer e espero que a gente consiga contribuir, né, com as pessoas que vão estar nos assistindo, né, sobre um tema tão gostoso de falar, né? Tão gostoso de falar. Que são as estações. Eu falo que Deus nos ensina muito através da natureza. Sim. Né, e a gente também pode relacionar isso às estações da nossa vida, né? A gente também vive as estações. E não é à toa que fala, né, que Deus, lá em Daniel 2, diz que Ele é quem faz as estações, né? Ele é quem cria as estações. Ele quem cria as estações. Então, a gente tem que entender que as estações estão aqui não é por acaso, existe um propósito, né? Existe um Tanto propósito. na natureza, para manutenção da Sim. natureza, quanto para a nossa vida, né? A nossa vida é Exatamente. feita de fases, de ciclos. E pensa se nossa vida fosse só algo monótono. Não, eu falo assim, Só uma estação. o que seria das férias se não fosse o trabalho, né? Exatamente. A gente precisa, né, dessas idas e vindas. Interessante que uma vez meu marido estava comentando comigo que ele viu uma pesquisa e explicando, né, essa instabilidade da vida, essas ondas, né, que a gente vive, comparando com os batimentos cardíacos. Que quando a gente faz um exame ali, quem já fez um eletro, é aquele exame simples, que você pega o laudo, você vê que ele é cheio de, né, Altos e baixos. altos e baixos. Sim. E quando a pessoa morre, infelizmente, ele faz Ele zera. né? Então, acho que as estações da nossa vida, esses ciclos, eles vêm para a manutenção da nossa vida, né? Exatamente. É essencial que a gente viva isso, esses ciclos aí, para que a gente se mantenha vivo e cumpra o propósito. E vem também para o nosso crescimento, né? Com Como certeza. nosso crescimento pessoal, para nos ensinar algo, para a gente crescer, né? Os altos e baixos, né? Eu falo que a gente está sempre passando de fase. Sempre passando de fase, sempre mudando a estação. E graças a Deus que a gente não fica para sempre em uma estação, né? Exato. Porque é desafiador viver só em uma estação. Exato. Eu acho que a gente tem que entender que ela é um período, né? É um período. Que a gente tem que saber desfrutar daquele período. Né? Cada estação, eu entendo que ela tem a sua beleza, né? Quando você vê ali o verão lindo, iluminado, solar, né? A primavera com as flores maravilhosas, né? Aí vem o outono, né? Com as suas folhas amareladas ali, o inverno também, né? Com a temperatura diferente, né? Quando você vai para países, né, pastor, assim, do hemisfério norte, a gente consegue perceber muito a mudança da estação na natureza. Consegue. No Brasil, onde a gente mora, né, principalmente aqui no Centro-Oeste, não é tão perceptível assim. Né? É bem tropical, né? É um outono que parece inverno, um inverno que parece verão. Isso. E assim, né? E vem a chuva ali no meio. E vem a chuva, vem o calor. E vem o calor. Então, assim, a gente não tem às vezes não consegue perceber, né, com essa nitidez, a mudança das estações. Mas eu tive o privilégio de morar uma época fora, em Boston, e lá a estação realmente é muito marcada, é muito característica, né? Então você consegue perceber essa transição com nitidez, né? Com nitidez, e é muito lindo ver assim, né, isso na natureza. E hoje nós vamos falar sobre o outono, que o outono é quietude e aprendizado. O outono, vejo que é um tempo para nós nos aquietarmos e aprendermos, né? E a palavra de Deus lá em Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião, e para cada propósito debaixo do céu há um tempo. Aquilo que a gente tá falando aqui, né? A questão de, para cada fase das nossas vidas, né? Debaixo do céu há um propósito. Então, cada estação que nós vivemos há um propósito. É importante a gente buscar esse discernimento em Deus, né? Sim. Porque às vezes a gente fica, assim, quando você está vivendo um momento, você fica ali perguntando o porquê daquilo. E, na verdade, o mais sábio seria perguntar para quê, né? Qual motivo eu estou passando por isso? Né? Até porque a gente não fica tanto tempo estacionado Sim. nessa fase. Eu falo que as estações, você tem que saber desfrutar, mas você tem que passar por elas. Sim.
né? Elas precisam, o ciclo da vida precisa fluir. E quando você fica muito apegado ali ao tempo, só aquela determinada situação, é difícil de evoluir, né? Exatamente. E a gente precisa caminhar, né? Deus precisa nos Precisa dar caminhar. ligeireza, né? Então a gente não pode ficar muito preso, né, a determinados problemas. Então a gente precisa evoluir. E fica mais fácil também quando a gente tem o discernimento de qual estação a gente está vivendo, Exato. para aprender aquilo que Deus realmente quer nos ensinar. Então, se eu estou vivendo um outono, o que Deus quer me ensinar? Com a quietude e com o crescimento. Exato. E eu falo assim, que em tudo tem beleza, né, pastora? Tudo tem beleza. Eu prefiro, sou daquelas que gosto de enxergar o copo sempre meio cheio. Graças a Deus eu tenho essa visão otimista. Então tudo tem a sua beleza. E entender assim, né, como em Eclesiastes, Salomão falava, que tudo tem um propósito determinado para cada tempo. Então não entender muito sobre o tempo, mas o propósito para aquele tempo. Exatamente. Né? E você se armar das ferramentas corretas para viver aquele momento. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu odeio frio. Né? Mas às vezes odeia frio porque não está preparado para enfrentar o frio. Não se preparou. Não se preparou, né? A gente, quando tem o privilégio de estar fora e você vai, por exemplo, um lugar onde está nevando, né? Você vê que tudo aquilo é adequado, tudo ao seu ambiente adequado para que você suporte aquilo, né? As casas têm aquecimento, né? Você usa a roupa adequada, a comida é adequada para aquele momento. Sim. Eu falo que o clima ele define tudo, né? Define tudo. A forma como a gente veste, o que a gente come, o tipo de programa que a gente faz. Exatamente. Então a gente precisa ter esse discernimento realmente da estação para que você esteja preparado da forma correta, né? Você não vai enfrentar um inverno de biquíni, né? Exatamente. Você vai sofrer. Vai sofrer, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. E isso torna mais leve passar pelas estações. Passar por cada processo com esse discernimento, se preparando, se torna mais leve. Com certeza. Não se torna um fardo. Né? E você vai passar, vai mudar de estação, vai aprender, vai crescer e ainda vai ajudar outras pessoas. Com certeza. Né? E quantos outonos a gente passa? Não. Quantos outonos a gente passa, né? Não é só de verão e primavera. Não é só verão e primavera. Mas sabe o que é bom? A gente sabe que depois do outono, né, tá chegando... Fala que o outono é uma fase de transição. Uma fase de transição. Na verdade, a natureza ela é tão sábia, né? Que ele começa ali diminuindo a temperatura, né? Para você acostumar com o frio que vai vir. Sim. Mas também no outono, a gente para pensar, né? Nós que vivemos aqui numa região do agronegócio. É uma fase de colheita. Uma fase de colheita. Né? É a época que a gente está colhendo também alguns tipos de frutos. Então, tem os bons frutos, né? Do outono. E a gente entender como é que eu vou viver esse outono. É desfrutar também um pouco desse momento de quietude, Sim. de solitude, né? De entender que a gente está passando por uma fase de transição. Sim. E que no outono vai passar. Vai passar e que vai ter colheita. E que vai ter colheita. De frutos. E que logo depois vai vir a primavera, né? As flores vão surgir. Vão surgir, né? Então, assim, é importante você ter essa esperança também. E no outono também a gente percebe que os dias são mais curtos, as noites são mais longas. A gente percebe aí que das 5h30, mais ou menos, o dia já começa a escurecer, né? Não tem aquele sol, aquele pôr do sol lindo mais. Então, Exato. Os dias são mais curtos. E tanto que a natureza é sábia, né? Que a gente vê que como eu te falei, quando eu estava morando lá em Boston, era muito interessante. Hoje você passava por um determinado local, sempre acordava todos os dias de manhã muito cedinho, né? Bem frio, que o outono lá já é bem mais frio do que o nosso. Frio. E ia levar as crianças para a escola. Então hoje eu passava por uma determinada árvore, ela estava de um tom. Amanhã ela já estava de outra cor. Ela começava a amarelar, depois no outro dia ficar laranja, e depois, quando você via, dava 1, 2 semanas, as folhas caíam, né? Então, assim, era muito nítido nisso. E a gente vê como a natureza é sábia, né? Não, em virtude da baixa incidência solar, as flores não tem a clorofila, então as folhas vão mudando de cor. Vão mudando de cor. E por que elas caem? Né? Elas caem por um sistema de proteção. De proteção. Elas caem porque elas vão poupar energia para o inverno. Uhum. Né? E é muito interessante que quando ela cai, ela também é aquela folha que ela acaba se tornando um adubo orgânico para o solo, alimentando o solo. Sim. Né? Então a gente vê... Já é uma preparação para a próxima estação. Olha que interessante, exato. Né? Já é algo assim tão incrível, já prepara já a planta para a próxima estação. E aí a gente entende, né, que às vezes a gente precisa deixar o velho para que o novo venha surgir. Para que venha colher os frutos, né? Os frutos. Então a gente aprende algumas coisas com essa estação, né, Ana? Sim. Com o outono, né? Uma coisa que
que eu vejo que a gente aprende é que a gente precisa ser paciente em Deus, Com certeza. né? Tu pode ler para nós, Tiago? Posso. A palavra de Deus diz em Tiago sobre ser paciente em Deus. 5:7 fala assim, né? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam pacientes e fortaleçam o seu coração também, né? Exatamente, essa questão de ser paciente, de esperar em Deus, né? A gente vive um mundo bem imediatista, né? Então, assim, a gente quer tudo para ontem. A gente vive num mundo tão, assim, tão corrido, as coisas são tão, assim, vão atropelando, que a gente pensa em algo, a gente já para amanhã. E assim, e a paciência, né, pastor, eu acho que ela produz em nós a perseverança também, Sim, né? Se fosse tudo pronto, assim, né, bem fast food, assim, né, às vezes a gente não cresceria. não cresceria. Então, acho que esses momentos, eles vêm sobretudo para o nosso amadurecimento, né? Então, a gente precisa desenvolver realmente a paciência, saber esperar em Deus, né? A fase do plantio, da colheita, Exatamente. né? E aí a gente volta lá atrás, onde a gente falou, se você entende o propósito, vai ficar mais fácil suportar o processo, Exatamente. né? Então, essa frase é uma frase muito falada, mas realmente ela faz muito sentido, né? Quando a gente entende o porquê você precisa passar por aquilo, é muito mais fácil, É mais né? A fácil gente passar. conseguir seguir. Então, assim, a gente precisa pedir esse fruto do Espírito, né? E Para a as gente- nossas vidas. E a gente sabe que Paciência. não é fácil ser paciente, não é fácil a gente esperar em Deus. Uma vez eu vi uma pregação muito interessante falando que o título dela era assim: paciência, a face cotidiana, a outra face do amor, como se fosse a face cotidiana do amor. Sim, Né? Então, assim, a gente tem que ter paciência com as pessoas, né? Com as diferenças, enfim, com tudo, né? com tudo. Com tudo, com nós mesmos, às Com vezes. nós, exatamente, com a gente mesmo. Gente, eu preciso de paciência comigo mesmo. Mas é um desafio, sim. A gente entende que é um desafio ser paciente em Deus. Esperar em Deus, principalmente pelas promessas. Né? Porque a gente fica assim, meu Deus, mas quando? Vai ser quando? Vai ser amanhã, vai ser daqui 1 ano, vai ser daqui 1 mês, vai ser daqui quanto tempo? E a nossa alma grita às vezes por essa questão de esperar em Deus, de ser paciente em Deus. E uma coisa que a gente, assim, né, que já caminhamos com o Senhor já há um tempo, graças a Deus, a gente pode ver, né, e falar, acho que foi o salmista que falou, que quem espera em Deus não é jamais decepcionado, Exatamente. né? Nós não somos decepcionados quando a gente espera no Senhor. E eu falo que muito cuidado também, que às vezes a gente quer atropelar as estações, né? A gente quer lá e quer dar um jeitinho em determinados momentos. Né? Eu fico vendo muito a história de Sara, né? Quando ela recebe a promessa de que ela vai ser mãe de um filho. Ela riu, né? E ela ri, porque realmente, aos olhos humanos, parecia algo impossível, né? Sim. E como ela vê que está demorando para cumprir aquela promessa, ela vai lá, né? E permite que a escrava, né? Ela tenha relação com o marido dela para que venha um outro filho. Então, Ela dá assim, um jeitinho ali, né? queria pular a estação, né? Pular a estação. Queria dar uma ajudinha pra Deus. Dar uma ajudinha para Deus. E quantas vezes a gente não quer dar um empurrãozinho, né? Naquilo que... No tempo de Deus. Então, assim, a gente precisa pedir para o Senhor. Senhor, até onde eu posso ir, né? E até onde eu tenho que realmente entregar e descansar. Exatamente. E a gente conhece a história de Ismael, né? Sim. A gente conhece o que aconteceu, né? Ele não foi o filho da promessa. E até hoje tem essas questões, né? A gente, às vezes... Dos descendentes de Ismael. Exatamente. Então, assim, essa sabedoria, esse discernimento é muito importante a gente poder buscar realmente para que a gente viva bem, Sim. né? Cada estação, né? A qual a gente está passando. Tem um ditado oriental que ele diz assim: a lebre pode até chegar mais rápido, mas somente a tartaruga aproveita a jornada. Eu falo que tem que curtir a jornada. Eu falo que eu concordo muito com isso. Eu sou dessas que eu acho que mais importante do que a chegada é como você percorre esse caminho, Sim. né? Então, acho que a vida ela é um milagre diário. Então, independente da estação que você está vivendo, curta, né? Curta. Se é dia de sol, vamos curtir o sol, não vamos reclamar do calor. Sim, Se é dia de chuva, vamos apreciar a chuva, né? exatamente. São dias de alegria, curta a alegria. Sim. Se são dias de tristeza, vai passar. Vai passar, Vai seja passar. paciente, né? Tenta entender, aprenda com aquilo. Sim, até porque a palavra diz que o choro ele dura uma noite, né? E a alegria vem pela manhã. Sim. Então, a alegria vai chegar. Vai. Se você está vivendo dias de tristeza, dias de lágrimas, vai chegar a alegria.
Em nome de Jesus, vai chegar. E quando chegar também aquele momento bom, desfruta, porque também depois passa. Ele passa, Ele exatamente. Ele vai passar também. Vai Tudo vai passar, né? E isso é a beleza de caminhar com Deus, né? De sempre estar vivendo novos desafios, de crescer, de estar... Porque nós somos vaso, né, Ana? Nós somos como vaso na mão do oleiro. Então, às vezes tem uma imperfeiçãozinha ali, Deus vai nos moldar. Se é no momento de dor, Deus vai nos moldar também. E muitas vezes é no momento de dor, porque nosso coração fica quebrantado, o nosso espírito fica mais quebrantado, a nossa alma dá uma quietada. Então, eu vejo que a dor também é um momento em que Deus trabalha em nós. Sim, e isso serve muito de lição pra gente, né, pastora, assim, porque às vezes, com certeza, né, a dor você busca mais ao Senhor, é do ser humano, mas que nos dias de primavera e verão, lembre-se do seu Criador, né? Sim. Eclesiastes fala, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Sim. O que significa mocidade? É a juventude, é a fase que você tem saúde, que você tá bem. Então, assim, em todo tempo, a gente tem que lembrar do Senhor. Sim. Né? Em todo tempo, nós temos que estar nos alimentando também, né? Nos abastecendo para os dias de inverno, né? Sim. Nós precisamos estar com o combustível sempre cheio. Sim. Né? Para que quando vier os ventos, a tempestade, a gente tem ali, né? A gente tá firme. Tá firme, tá com as raízes bem enraizadas, profundas para permanecer e dar o fruto no devido tempo, né? Exato. Outra coisa também que a gente aprende sobre viver no outono, que é quietude e aprendizado, é entregar nosso futuro nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz assim, em Deuteronômio 11:14, então, no devido tempo. Quando, abrindo um parênteses aqui, quando a gente olha para a palavra de Deus, tudo ele fala no devido tempo, no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo de Deus. Então, assim, existe um tempo para todas as coisas, como a gente leu em Eclesiastes. Então, de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver essa palavra tempo, devido tempo, no tempo certo, no tempo oportuno. Então, realmente existe um tempo, né? Então, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês colham seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Eu vejo, Ana, que quando a gente fala sobre entregar o nosso futuro nas mãos de Deus, é uma questão de obediência. Tanto é que esse versículo, ele está até conectado, acho que o versículo anterior, ele fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, né? Então, é a promessa, né? Eu falo que a gente cumpre princípios e Deus cumpre as promessas. Sim, é a obediência a Ele, né? Então, eu vejo que a obediência é uma chave que nos conecta com a bênção que Deus tem para nós, com as colheitas que vão vir. Essa palavra obediência. Às vezes a gente pensa assim, é fácil obedecer. Não é fácil obedecer. Não é fácil obedecer. Tem que confiar, né? Tem que ter fé. Tem que ter fé. A gente tem que dar o primeiro passo, porque a gente está obedecendo e vai fazer algo que a gente não está vendo. Sim. Que é a fé. A convicção das coisas que não se veem. Exatamente. Mas a gente tem uma certeza que vai acontecer. Eu falo que, assim, você vai, como eu costumo dizer, que a gente coloca o pé e Deus abre o mar. Sim. Né? Então, você vai dando passos de fé com o Senhor e Ele vai cumprindo, né? Porque Deus, Ele é fiel à palavra dEle. Né? Então, assim, se a gente está andando de acordo com a palavra, as promessas, elas vão chegar. Né? Então, às vezes, você fala, nossa, mas eu estou fazendo tudo, né? Eu estou andando, eu estou obedecendo, e por que eu estou vivendo o outono? Né? Fica tranquila. Né? Deus não fica devendo nada para ninguém. É verdade. Eu entendo que Ele não deve nada para ninguém, né? E na hora certa, né? Ele traz o alívio, Ele traz a resposta, Ele traz a honra, tudo aquilo que nós precisamos. Então, a gente precisa confiar e descansar que o nosso Pai é um Deus de verdade, né? Um Deus de princípios também. Sim. Né? E que nós também precisamos fazer a nossa parte semeando, né, pastora? E entre a semeadura e a colheita, ela tem um tempo. Tem um tempo. Tem um tempo de regar, né? Tem um tempo ali de estar cuidando, né? Tem o tempo de jogar o adubo. Não tem jeito. Não tem como. E entender isso evita que nós nos frustremos. Evita aquela frustração de não estar acontecendo. Porque é uma fé inteligente, né? Sim. A gente precisa ter uma fé inteligente, ser intencional também. É como você falou, vou semear, mas eu vou jogar água, eu vou regar, eu vou colocar o adubo, eu vou tirar as ervas daninhas. Eu não posso, né, semear e não olhar, não fazer mais nada. Sim. Então, assim, aí você pode ter certeza que Deus vai dar o crescimento. Exatamente. Quando eu falo sobre semeadura também, Ana, eu entendo que algumas sementes que nós plantamos hoje, nós não vamos colher. Nossa geração vai colher. Quando nós olhamos para a história de Abraão, olha lá na frente a história de José.
aquilo que José colheu. Então, Abraão tinha uma promessa, né? Ele semeou ali a obediência a Deus e olha lá, a gente vê a história de José se cumprindo, muitas colheitas que Deus tinha prometido para Abraão. Não, e o tempo, né, pastora? Quando a gente fala sobre José, por exemplo, que ele tem aquele sonho, né? Do sonho até ele se chegar ao topo, né? Se tornar ali o governador do Egito, levou muito tempo. 13 anos. 13 anos. Então, em todas aquelas etapas, ele estava aprendendo para assumir aquele posto. Sim. Na cadeia, ele estava aprendendo. Ele viveu cada estação ali, Cada né? estação. Assim como Davi, né? Quando Como Davi, Davi. ele foi ungido rei. Mas quando ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, demorou, ele estava ali pastoreando as ovelhas até ele realmente se tornar rei de Israel. Sim. Foi um tempo ali, em todo o tempo ele estava passando pelo processo, adquirindo conhecimento, né, habilidade, se preparando para assumir O trono. o trono. Exatamente. Então, às vezes a gente tem uma promessa e fica assim, mas não estou vendo essa promessa. Né? Mas é que na jornada a gente está sendo preparado para ela, né? Então não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia, como você disse lá a respeito do salmista, né? Tá lá no Salmos 25:3 que diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Então, realmente, quando nós esperamos em Deus, quando nós temos essa paciência, quando nós obedecemos, nós não ficaremos decepcionados. Sim, é verdade. Nós não seremos frustrados, né? Porque talvez você está se sentindo frustrado, mas é porque a sua expectativa não está naquilo que... Não está não tá em Deus. Porque quando nós colocamos nossas expectativas em tudo, menos em Deus, nós nos frustramos. O homem pode nos decepcionar, né? Mas o Senhor nunca. Deus não nos decepciona, né? E outra coisa também que nós podemos aprender com o outono, né? É a questão da reconhecer a grandeza de Deus em cada estação. Sim. A gente tem que entender que Deus é soberano, né? E eu entendo que Ele está em todas as estações. Ele é o Deus da primavera, do verão, mas Ele também é o Deus do inverno, né? E do outono. E sobre o outono, né, pastor, eu vejo também que quando essas folhas caem, ela representa muito para mim a renúncia, né? Às vezes, perder é ganhar. Sim. A Bíblia fala muito sobre isso. E muitas vezes a gente acha que é só sobre ganhar. Né? E às vezes quando você dá um passo para trás, eu falo que para a flecha ser atirada, a gente puxa ela para trás, né? E ela vai chegar mais... Para pegar um impulso, né? Exato, para pegar um impulso, para alcançar uma distância maior. Sim. Então, às vezes, você vai ter que aprender a renunciar. Sim. Né? Às vezes, a renunciar à sua própria vontade, ou a renunciar à sua convicção, né? Enfim, para obedecer a palavra. Sim. A renunciar e também a aprender a lidar com os nãos de Deus. Que, como você disse, né, nem sempre é ganhar, às vezes nós vamos perder. Mas até esse perder em Deus nós estamos ganhando, né? Porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o não de Deus, ele coopera. O não de Deus é um livramento, né? É um livramento. O sim de Deus, ele coopera. O outono, ele coopera. O inverno, ele coopera. Então, nesse momento de quietude, de aprendizado, coopera para o nosso bem. Exato. Todas as coisas cooperam. Todas, né? Não coloquei, algumas coisas cooperam para o bem. Não só as coisas boas que a gente... Não só as coisas boas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos vivendo o outono agora, né? Aqui. Estamos vivendo o outono. No Brasil. E assim, é uma estação muito gostosa. Consigo ver a beleza, né? Nessa época do ano. A gente tem que saber desfrutar, né? Saber desfrutar. Não, eu acho lindo também a questão do outono, dos frutos. Sim. Aquelas árvores cheias de frutos. Tanto que é lindo, né? Então, esse dia eu estava olhando para uma imagem de uma árvore e todas as estações. E no outono, ela com os tons todos amarelados, cheios de fruto. Mas antes ela passou pelo verão, né? E ela está ali se preparando para entrar no inverno, mas ela gerou o fruto. E esse fruto... Ou seja, ela cumpriu o propósito. Ela cumpriu o propósito dela. Então, esse fruto, ele vai alimentar outros. Sim. Então, o trigo, ele tem que cair na terra, né? Sim. E morrer para que... se cumpra o propósito. E nascer mais, né? Exatamente. Então, nós precisamos, no outono, nesse momento, né? De quietude, de aprendizado, reconhecer o quanto Deus é grande, o quanto Deus é soberano. E Ele vai continuar sendo soberano sobre nossas vidas, né? Amém. Outra coisa também que nós podemos aprender com o outono é experimentar da intimidade com Deus. Sim. Durante essa estação, né? A palavra de Deus diz assim, em Joel 2:23, ó povo de Sião,
Alegre-se e regozije no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhes dará as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Então, no outono tem Amém. as chuvas. Amém. Então, são chuvas de bênção. Eu vejo que é algo profético. As chuvas de outono são as chuvas de bênção que vai dar amadurecimento no fruto. É necessário, É né? necessário. Ele lhe enviará muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Muito forte essa palavra, né? Então, Amém. Deus, ele manda a chuva. E eu vejo aqui que a representação da palavra chuva é bênção, é cuidado, é aquele aconchego que às vezes a gente precisa, é uma palavra, é um renovo da parte dele. Sustento, né? É um assim, sustento. que vem do Senhor. Exatamente. Então, a gente precisa desfrutar dessa intimidade com Deus, de conhecê-lo, de realmente ter aquele tempo com Deus e falar assim, Deus, eu estou vivendo essa estação, me ensina tudo aquilo que o Senhor tem para me ensinar, eu quero aprender, se eu preciso mudar algo em mim para que eu possa passar de estação e realmente ter essa conexão para ter esse discernimento, porque... Nada mais precioso do que o nosso devocional diário, né? Sim. Pastora, com Deus, assim, é ótimo você... Claro, nós precisamos da comunhão, de estar na igreja, né, de ouvir boas pregações, de ouvir testemunhos, mas a sua intimidade com Deus, o secreto com Deus, nada substitui. Nada substitui. Nada substitui. Então, assim, é ali que a gente é alimentado de verdade, né? Sim. Então, assim, a gente não pode negligenciar esse tempo com o Senhor. Não podemos. Né? Em nenhuma estação. Em nenhuma estação. Nenhuma estação. Isso é diário, acho. Principalmente na primavera e no verão. Faz parte da manutenção da nossa vida, que é onde a gente tende realmente a relaxar. Né? Na primavera e no verão, aquela fase onde parece que a gente tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente tá de férias. Sim. Mas ali você precisa se alimentar, continuar buscando o Senhor, né? Em todo o tempo. Sim, porque a próxima estação vai vir. Em todo o tempo. Né? Quando a gente olha para esse versículo que a gente falou a respeito de chuva, estava vendo um estudo que na Palestina havia 2 estações só. Que a primeira era em outubro e a segunda em abril. Então, eram 2 estações, em outubro e em abril. Então, a chuva vinha só no outono, em outubro e abril. Então, eram os 2 meses do ano que tinha chuva. Sim. Então, em outubro, a chuva preparava a terra para o cultivo. Em abril, a chuva dava força necessária para as plantas produzirem o fruto. Então, havia 2 chuvas, né? Uma que preparava a terra e a outra que dava força para a planta reproduzir o... Deus é muito sábia, né? Sim. Ela nos ensina o tempo todo. Nos ensina Deus, muito. na verdade, Deus manda tudo aquilo que a gente precisa. Todos os recursos Ele coloca ali na nossa disposição. Sim, e a chuva no tempo certo, né? Muito interessante. Então, assim, falando sobre o outono, para a gente fechar a nossa conversa, né? Que é uma estação linda também. Uma estação que eu acho incrível. Os dias são mais curtos, as noites são mais longas, por mais que não pareça. Mas é uma estação que nós aprendemos com essa... Em parar mesmo, ter essa quietude. E realmente fazer uma leitura. O que eu preciso aprender? O que essa estação tem para me ensinar? Sempre com a convicção que Deus está nela e sempre com a convicção também que vai ter o fruto. Nós vamos colher o fruto, que é a estação dos frutos. Com certeza. Então, se a gente está passando pelo outono, né? A gente tem que entender que é transição. É transição. Que o outono tem a sua beleza. Então, que você possa conseguir desfrutar, né, desse momento também de aprendizagem, de amadurecimento. Sim, de amadurecimento, né, exatamente. de amadurecimento. Olha, de olhar e ver o que eu preciso deixar para trás. Sim. Né, porque às vezes a gente precisa deixar velhos hábitos. Eu falo que a gente não vai conseguir algumas mudanças repetindo a mesma receita. Né? Preciso de renovação. Sim. E assim, enfim, confiar no Senhor. Né, ter a paciência de que Ele é o Deus das estações. Ele é o Deus das estações. Ele quem cria o tempo e as estações. E entender esse propósito, né? E desfrutar de cada dia dessa jornada, porque acho que mais do que a chegada é o caminho, né? Como Exatamente. A gente vive a nossa vida nesse caminho, sempre confiando em Deus, aprendendo na palavra dele, né? Sendo grato pelas pequenas vitórias,
pelos milagres diários, né, pastor? Eu falo que a vida ela é um milagre diário. É um milagre diário. E às vezes a felicidade é feita disso, de pequenas alegrias. Sim. Né? De contemplar uma chuva caindo, de comer uma comida gostosa nesse momento. Exatamente. O goiano que gosta de uma pamonha, que é um tempo mais friozinho, propício para comer uma pamonha. Exatamente. Então, desfrutar das pequenas alegrias. Sim, dos pequenos milagres, né? Porque Exato. às vezes a gente foca só, nossa, Deus não está fazendo milagre. Mas a gente está esperando um milagre tão grande e o pequenininho Deus faz todas as manhãs. E outra coisa, e também às vezes acho que as pessoas tendem a sofrer muito pela comparação. Às vezes alguém está vivendo a primavera, né? Sim. Ou o verão da sua vida e você fica lá, mas parece que comigo não está andando. Sim. Né? Então, assim, a gente vai passar por isso. A gente tem que entender que a estação é um lugar de passagem. Exatamente. Não de permanência, né? O outono e o inverno é um lugar de passagem. Sim. Mas depois dele é cíclico, gente. Depois do inverno, vai vir a primavera, vai vir o verão, as flores vão vir. Exatamente. Né? O tempo de cantar sempre chega. Amém. Nana, obrigada por estar conosco, por compartilhar. Aprendi e cresci muito com esse nosso bate-papo, com essa nossa conversa. E realmente, quando a gente entende, é mais fácil passar, né? Então, obrigada por estar compartilhando conosco aqui. Eu que agradeço, pastora. Você é uma mulher que me inspira muito também, que sempre nos ensina. Obrigado pela oportunidade, né? Parabéns também pelo canal, pelo podcast, tem assistido. Realmente tem acrescentado e a gente tem aprendido bastante, né, com as pessoas que têm vindo até aqui. Que Deus abençoe, que possamos passar por um outubro, por um outono. Que possamos passar por um outono, assim, abençoado na presença de Deus. Amém. Nos preparando aí para as próximas estações. Amém. E nos próximos episódios vamos falar sobre a primavera, sobre o verão, sobre o inverno, que para a gente compreender cada estação, para a gente passar cada estação com graça e a gente vencer e aprender tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, Deus abençoe você e até o próximo episódio. Até mais. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.